O ato falho segundo a psicologia. Assunto complexo, hein? Bom, segundo a psicologia, ato falho é o engano involuntário no falar ou no escrever que revela uma intenção inconsciente. É a forma de transação com que o indivíduo expressa contra a vontade e em forma dissimulada o que queria esconder ou calar. Nossa, vamos conhecer exemplos? Para o assunto, estamos recebendo a psicóloga Ieda Benedetti. Vamos lá? Linha Superútil já liberada no 18 2101 8521. E tem também o nosso fax, que é o 18 2101 8525, e o nosso e-mail superútil@tvband.com.br. Ieda, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que bom a gente poder contar com profissionais como vocês, que durante todos esses 5 anos de Superútil, a gente leva até o nosso telespectador temas até desconhecidos como este, o ato falho. É um tema aparentemente desconhecido, mas que todo mundo já passou por ele. O termo, assim, é um pouco desconhecido, mas vamos colocar na prática o que cada um de nós, no nosso dia a dia, estamos tão próximos desse ato falho. Bom, o ato falho, ele revela uma intenção inconsciente que não era para ser revelada. Tudo que nós vivemos e o que nós desejamos, ele está, de algum modo, ou na consciência, que é isso que nós estamos aqui nesse momento em contato, ou em processos inconscientes, que é aquilo que nós já vivemos, mas que está guardado ali nos escaninhos da alma, guardado ali no escondidinho. Bem escondidos. Aquilo que nós não contamos muitas vezes nem para nós. Aquilo que nós sentimos e não queremos saber que sentimos. Então, muitas vezes você vai chamar uma pessoa por um nome e chama por outro. Isso é um ato falho. Muitas vezes você tinha que, por exemplo, fazer uma entrevista de um trabalho, mas você estava muito insegura para essa entrevista e justamente naquele dia você esquece a entrevista. Você esquece a prova, você esquece de passar na casa de alguém que você tinha que passar para resolver um problema que você não queria. Isso é um ato falho, ou seja, algo que falhou e que denunciou um desejo inconsciente por trás disso. Quando você não vai a uma entrevista, o desejo inconsciente era de não ir mesmo. Quando você chama o João de José, você queria chamar o João de José, especialmente quando ele é teu namorado, aí é complicado. Gente, então como me chamam de Gabi, de Babi, é tudo por querer, poxa vida, né? Achei que era assim, involuntário. Talvez uma denúncia assim, de fazer uma comparação com a Gabi, a grande apresentadora que você é, né? E que também traz, a Gabi, ela trouxe num programa que falava de mulher, né? Ela foi lançada no TV Mulher, eu acho que é uma associação então, fácil de se fazer. Tudo tem uma associação, não é nada casual. Nada é casual. Quer ver um tema que está na moda, que seria um determinismo psíquico, né? Um tema que está na moda é o que houve com a Cicarelli. Por exemplo, certo. O que aconteceu com a Cicarelli. O escândalo da Cicarelli, o que tem a ver com ato falho? Tem a ver o seguinte, a última vez que a Cicarelli estourou na mídia, antes desse problema, foi o término do relacionamento dela com o Ronaldo, né? Ela saiu desse relacionamento com o Ronaldo bastante, vamos dizer assim, humilhada, jogada, assim, desprezada. E eu acho que isso, para uma pessoa como a Cicarelli, que é uma pessoa assim, exuberante, que é uma pessoa da mídia, isso não caiu bem. Ela não digeriu isso. Então, num plano inconsciente, vamos combinar que ela sabia que é uma pessoa pública e que a possibilidade dela estar sendo filmada, de que as pessoas poderiam vê-la ou de que isso viesse à tona, era boa. Mas no inconsciente dela, ela fingiu que nada disso estava acontecendo. Que ninguém nada, que ela estava ali incógnita. E aí revela um desejo inconsciente, que primeiro, ela vai lá na Espanha fazer isso. Olha... Não foi aqui, ela foi lá na Espanha dar um troco. Sai na imprensa internacional, ex do Ronaldo, flagrada. Então, eu acho que a intenção, que nem ela mesma sabia, era de dizer para o Ronaldo que fenômeno é o outro. Que, convenhamos, é mais bonito mesmo. Mas eu acho que a intenção era de dar o troco. De dizer para o Ronaldo que ela é querida, que ela é bem amada. E ela foi, então, flagrada numa atitude de amor explícito. Explícito, muito explícito. Ao extremo. E isso, assim, povoou Só que ela a não mídia. se importou, então, no momento com essa intimidade revelada. No momento, era mais importante para ela revelar que ela é bem amada, né, muito mais importante do que manter a privacidade.
muito mais importante era para ela dar o troco, né, e se dizer assim, olha, eu não sou uma mulher que se joga fora, eu não sou desprezada, eu sou bem amada. E como? Então ela pegou um homem bonito e foi dizer para o fenômeno que o fenômeno não era ele, era o outro. Nossa, muito bom esse exemplo. Fátima, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, tá lindo aqui, realmente é muito bom estar aqui com você. A gente é que agradece. Ô, Fátima, isso está embutido já no nosso dia a dia, até nos nossos atos, quando crianças? A nossa vida é um resultado de toda a nossa história, né? Nada é por acaso, nós não somos assim por acaso. Desde que você nasceu, você já está recebendo influências, você já tem uma tendência, você vai desenvolvendo isso com o passar do tempo, né? E nada se justifica assim, por acaso, eu não queria fazer isso, como a Ieda colocou, né? Não foi simplesmente um ato, um fato, quando existe, não é de repente premeditado, né? Você não premeditou fazer isso. Então, isso que é o diferencial, por exemplo, eu não estou fazendo aquilo de propósito, não. Não é de caso pensado. Não é premeditado, mas ao mesmo tempo você se permite, né, assim, até o não adoecer, né, porque tudo que nós deixamos guardado, o nosso organismo segura e nós sentimos, e isso vai realmente reverter em problemas e é uma compensação, você até se permite, é uma proteção que você abre naquela hora, né? E ela se instala de algumas maneiras. Que eu queria saber, né? Até que ponto é saudável, então, esse ato falho no nosso dia a dia? Olha, eu não diria que é saudável, é necessário. Às vezes, o inconsciente ele não encontrou nenhuma brecha na razão para se expressar. Por exemplo, um indivíduo que tem uma necessidade grande de expressar o seu sadismo. Você pode conseguir expressar componentes sádicos e agressivos, por exemplo, numa prática esportiva, lutando boxe, ou então o seu sadismo numa prática como a do cirurgião que corta as pessoas, mas isso é uma prática sublimada. Então a agressividade sai ali de forma sublimada. Mas então você está querendo me dizer que esse ato falho é uma maneira de externarmos nossos sentimentos agressivamente? Não, eu estou querendo dizer que nada na nossa vida é por acaso, nem a escolha da profissão. Nem a escolha? Nem a escolha da profissão. Psicólogo e jornalista são sublimações de um desejo inconsciente de publicar ou de saber o que é público, o que é privado. Ai, meu Deus, O jornalista ele publica, né? É uma sublimação da fofoca. E o psicólogo ele vai no íntimo, ele quer saber do segredo. São sublimações, assim como o cirurgião dentista, o médico, o cirurgião plástico, né? Tem expressões da agressividade que ali são sublimadas. Sublimação é um mecanismo descrito pelo Freud que se diz o único mecanismo saudável, é a transformação de uma energia que nos compõe, né, que nós temos dentro de nós e que ela precisa ser manifesta de alguma forma. Então, pelas artes, pela escolha da profissão, nós expressamos. Essa válvula, tem que ter essa válvula. Isso, então pela sublimação. A sublimação, então, seria a válvula para que nós possamos expressar essas determinações psíquicas. Olha, daqui a pouquinho eu quero saber, então, como a gente pode estar lidando melhor com esses chamados atos falhos nos das nossas expressões, no nosso cotidiano, para saber, então, usufruir, ter benefício disso. Dá para ter benefício disso? Claro que dá. A partir do momento que nós podemos entender o que o ato falho diz, nós podemos entender a linguagem do nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente fala uma língua que nós não conhecemos. Existe uma diferença entre aquilo que eu conheço de mim e aquilo que realmente eu sou. Nós nos desconhecemos em muito. E a linguagem do nosso inconsciente é pelo determinismo, pelo ato falho, pelo lapsus linguae, pelas expressões simbólicas, pelas artes. Então, existem muitas manifestações do inconsciente que façam que nós possamos compreender e, a partir do momento que nós decodificamos essa expressão, nós podemos ser mais íntegros com nós mesmos, nos comunicarmos melhor com quem efetivamente somos.